Quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Quem é Jesus para você? O que representa Jesus Cristo para você, para a sua vida e para a sua família? Nós vamos andar em alguns textos da palavra de Deus, tentando então trazer luz e compreensão sobre quem é Jesus Cristo. Existe muita confusão hoje em dia, muita confusão. Será que Jesus é um banqueiro que está disponível a dar dinheiro e prosperidade para quem pede? Será que Jesus é um Papai Noel que tudo que você pedir Ele vai te dar? Será que Jesus também é um pensamento que você tem e Ele vai realizar esse pensamento? O que é Jesus para você? É tanta confusão e as pessoas não compreendem às vezes a gênese do Evangelho, a essência do Evangelho. Nós vamos começar lendo o texto bem conhecido, João 14:5. João 14:5 diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. O que é Jesus para você? Jesus, ele caminhando 3 anos com seus discípulos, ele percebeu que seus discípulos também estavam tendo uma confusão sobre o ministério e a obra dele. Então eles ainda nutriam que Jesus seria um Messias político, um Messias que iria trazer uma paz política, econômica e social para eles e para a família deles. E Jesus fala diferente. Jesus, ele propõe algo diferente. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Existem muitas pessoas que não sabem qual é o caminho de suas vidas, não sabem qual é o destino de suas vidas e qual é a vida que elas têm para viver. E Jesus explica isso de uma maneira muito simples. Se você me conhece, você conhece ao Pai, conhece a Deus. Às vezes a gente quer conhecer uma pessoa importante, não é isso? Às vezes a gente quer conhecer uma pessoa, algumas pessoas têm ídolos, né? Eu gostaria de conhecer e de ver e conhecer uma pessoa. Eu acho que todos nós deveríamos ter um grande desejo de conhecer a Deus. E tem pessoas então que elas ficam completamente histéricas, descontroladas, ao ver alguma pessoa, um fã, uma pessoa, né? Tem pessoas que choram perto do Roberto Carlos, tem pessoas que choram perto do Cristiano Ronaldo, do Messi, tem pessoas que entram em espanto, assim, olha, é o meu ídolo, né? E a gente às vezes não consegue entender que a gente tem a Deus para conhecer. E Deus é o ser mais poderoso de todo o universo. E Jesus disse então: se você me conhece, conhece a Deus. Eu sou o caminho para você conhecer a Deus. Eu sou a verdade para você conhecer a Deus. Eu sou aquele que pode dar resposta para a sua vida. Tem gente que está tentando viver uma vida e tentando descobrir o que tem para fazer e não olha para Jesus. As pessoas podem querer falar: eu não creio em Deus e não creio em Jesus, mas elas não podem negar que o ensino de Jesus é verdadeiro e válido, e é importante para a vida humana, para toda a história da humanidade. Você já parou para pensar sobre isso? O ensino de Jesus, ele é incomum. Jesus, ele ensinou a amar a Deus e amar ao próximo, caminhar a 2ª milha, perdoar aquele que te ofende. Se alguém te agredir, você oferece a tua outra face. Ele ensina que você deve então perdoar os seus inimigos, orar pelos seus inimigos. Ele ensina que devemos então conhecer a Ele para ter a vida eterna.
A vida, a dinâmica da vida, a esperança da vida, a verdade da vida está em Jesus. Volte comigo algumas páginas para você ver uma outra compreensão que Jesus nos dá agora em João, capítulo 6. João capítulo 6, vamos ler do verso 32 em diante. João 6, 32 em diante. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você já parou para perceber a sede que as pessoas têm da imortalidade? Ninguém quer morrer. Pergunta para alguma pessoa: você quer morrer? Ninguém quer morrer, não é verdade? Todo mundo quer viver. Todo mundo quer ter uma vida boa. Todo mundo quer ter uma vida sem doenças, sem problemas, sem dificuldades financeiras, com amor crescente, fazendo tudo que pode provocar e dar felicidade. Todo mundo quer isso. Agora Jesus, ele fala que ele é o pão da vida. Ele é o verdadeiro alimento da vida. Ele é a verdadeira esperança da vida. E a maior esperança que ele fala é a ressurreição, vida eterna, imortalidade do corpo, da alma e do espírito. Imortalidade, através do quê? De crer. Crer nele. Pastor, só isso? Só. Enquanto muitas pessoas começam a vender um Jesus e mostrar um Jesus místico, um Jesus cheio de culpas, um Jesus que para você receber uma bênção você tem que fazer alguma coisa, tem que pagar um preço. Aqui Jesus fala que é um simples passo de fé, de crer nele, e você recebe vida eterna. No primeiro texto nós vimos que você recebe a verdade, a vida, e você recebe dele o conhecer, a possibilidade de ter acesso e conhecer a Deus. No segundo texto, então, agora você recebe o maná, o alimento que veio do céu, que é o próprio Jesus Cristo. Mas segue comigo aqui ainda. Vamos aqui no capítulo 8 agora. Olha que interessante que ele vai dizer aqui para nós de quem é ele, Jesus. Quem é Jesus? O que Jesus representa para você? O que Jesus significa para você e para a sua vida? Verso 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Olha que, quem ele diz agora que ele é. Agora ele fala que eu sou. Quem falou que era eu sou? Lá quando Moisés viu a sarça ardente,
Moisés perguntou: então eu vou em nome de quem? E Deus disse a Moisés: você vai no nome do eu sou. E agora Jesus diz que eu sou. Aqui então nós vemos então Jesus assumindo a Trindade, a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho. Agora Ele é o Filho e Ele é o Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Quem crê no Filho, crê em Deus. Quem busca o Filho, busca a Deus. E recebe a confirmação com o Santo Espírito vindo sobre a sua vida, para viver em sua vida e na sua experiência, a experiência com Cristo, a experiência com Deus. O que significa isso, pastor? O que isso está nos ensinando? Está nos ensinando que nós não podemos ter uma visão pequena de Jesus Cristo. Nós não podemos ter uma visão simplesmente supersticiosa de Jesus Cristo. Nós precisamos aprofundar a nossa vida em Jesus Cristo, entendendo o que Ele faz em nós, entendendo quem Ele é, entendendo o que Ele traz para nós. E se nós compreendermos essa realidade, eu quero que você vá então em mais um texto nesta noite. Quero que você vá comigo lá em Atos capítulo 17. Olha o que o apóstolo Paulo traz para nós sobre o entendimento de quem é Jesus. Atos 17. Atos 17, versículo 28. E diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos seus poetas de vocês, também somos descendência dele. Nele vivemos, movemos e existimos. Quem é Jesus para você? Será que você consegue entender que se existe vida neste planeta, é por causa de Jesus? Um dia uma pessoa me perguntou: se Jesus realmente existe, por que existe tanta doença, tanta enfermidade, tanta morte, tanta violência, tantas dificuldades? Eu falei para a pessoa simplesmente o seguinte: em todo o caos, Jesus vê uma oportunidade para demonstrar o amor, a graça e a bondade dele para a vida humana. Em todo o mal, em toda dificuldade, em toda luta, é uma oportunidade para que o ser humano possa se arrepender, porque se não fosse Jesus, o mal seria ainda maior sobre a vida humana. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o pão, o alimento. Se existe vida, não é porque você quer estar vivo. Se você acordou hoje, abriu os seus olhos, está respirando, não é simplesmente porque você quis, é porque Jesus o quer. Ele quer que você se mova nele, que você exista nele, que você entenda quem Ele é, o que Ele faz. A vida é uma oportunidade. A vida é uma oportunidade de abrir os olhos e reconhecer Jesus Cristo todos os dias, todos os instantes. A vida é essa oportunidade. E o que vai nos distinguir, e o que distingue toda a humanidade é isso. Se quando você abre os olhos, você dá glória a Deus, você agradece a Deus, porque não é pela minha força, não é pela sua força que o nosso coração bate. Ele bate porque Deus assim o quer, e assim o permite.
Aí me perguntaram, pastor, tantas pessoas que morreram com a pandemia, pastor, por que Deus não brecou isso? Eu virei e falei assim, o problema não está em Deus, o problema está no coração do homem corrupto, que desviou milhões e milhões e milhões da saúde, que ao longo desses últimos 20 anos de governos, fecharam-se mais de 45 mil leitos de UTI nessa nação. O problema é o mal. O problema é as pessoas que abrem os olhos e não reconhecem que há um Deus e que há um Cristo, e que há um caminho para viver. Não reconhecem que a experiência da vida é uma oportunidade de glorificar a Deus. Por isso eu gostaria de propor para cada um de nós nesta noite 3 desafios ao olharmos para Cristo Jesus. O primeiro deles, reconheça Ele. Reconheça a grandiosidade de Cristo. Reconheça o poder de Cristo. Reconheça a força de Jesus Cristo. Se não fora Ele, nem existiríamos, nem a vida viria à existência. O nosso segundo desafio, Ele nos disse lá, que Ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, nosso segundo desafio, fazer a vontade do Pai. Você conhece a Jesus? Você crê em Jesus? Faça a vontade de Deus. Esse é o grande problema hoje em dia. As pessoas querem um Jesus Papai Noel. As pessoas querem um Jesus de um toma lá da cá. Eu faço, Ele me abençoa. Não, Jesus, Ele já te abençoou. Já te abençoou e tem te abençoado. Ele tem te guardado. Tem te livrado de várias e várias formas. Então, confia nele. Faça a vontade de Deus. Isso que vai encher a tua vida, encher da alegria, da paz, da força, do amor de Deus. E por último, o último texto que nós lemos, Paulo está em Atenas. Ele sobe num altar, que se chama altar ao Deus desconhecido. E lá ele prega e anuncia a palavra. Que nós também possamos, ao sermos tocados e ao reconhecermos Jesus Cristo, possamos ser corajosos também para anunciar Jesus Cristo, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, o nosso pão, o nosso eu sou, aquele que toda vida existe por causa dele. Eu imagino assim, antes que tudo viesse a existir, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com todos os anjos e todas as ordens celestiais, tudo acontecendo, o Pai e o Filho e o Espírito conversando e falando assim, vamos criar a terra. E o Filho diz a ele assim, vamos, Pai. E o Espírito fala, esse vai ser o nosso maior projeto. Vamos criar uma vida humana. E o Espírito pergunta, como vai ser essa vida humana? E o Filho diz, que sejam como eu, Filho de Deus. Que sejamos como Filho de Deus. Que vivamos como Ele. Que façamos a vontade de Deus. Que a nossa alegria e o nosso prazer seja esse. Fazer a vontade de Deus. Amém? Fechemos nossos olhos. Coloquemos nossas vidas nas mãos dEle. E vamos orar neste momento. Posso pedir para o irmão Irão tocar Ele Exaltado aqui no violão?
Aproveitar, né, irmão Abreu? Tem mais um tocador, né? Aí, o irmão Abreu tá bom. Pedir para ele tocar ele exaltado. Enquanto ele estiver tocando, coloquemos nossas vidas nas mãos de Jesus Cristo. Semana que vem a gente continua conversando mais sobre Jesus. Hoje eu fui gravar os programas. Eu gravei 10 mensagens só sobre Jesus. Eu falei, eu vou pregar isso hoje à noite na igreja. Aí o rapaz virou e falou assim, pastor, que estava me gravando, o Natanael, ele disse assim, pastor, eu ouviria mais 10 mensagens dessas, porque essas mensagens produziram vida e paz. E eu espero que Jesus produza vida e paz na sua vida. Oremos. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém, Senhor. Seja exaltado em nossas vidas, ó Pai. Tu és a nossa vida, Tu és a nossa luz, Tu és o nosso pão, o nosso maná, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor e derramamos nossas vidas. E rogamos, ó Pai, que o Senhor derrame as Tuas ricas e preciosas bênçãos em cada vida e em cada família. Declaramos, ó Deus, que somos dependentes do Senhor, que precisamos de Ti, ó Pai. Toma as nossas vidas e abençoa, em nome de Jesus. Amém.